Olha só, gurizada, fazer escolhas mais inteligentes provoca mudanças na nossa vida. Isso vale para tudo, para o que tu consome, onde tu coloca o teu tempo e, é claro, como tu cuida o teu dinheiro. Por isso, estamos indicando o Sicoob. Muito mais que uma instituição financeira, você será cooperado e será dono também. E vamos pro corte. Tem gente do Brasil inteiro que está assistindo aqui. Do mundo todo. Do mundo inteiro que está assistindo aqui. Mas eu quero fazer uma referência especial a todos os colorados que estão assistindo. Porque agora é hora de aglutinação, é hora de mobilização e é hora da gente fazer a nossa parte. Não que a gente não estivesse fazendo. E eu tenho um horror a esse negócio de transferir para o torcedor responsabilidade que ele não tem. Mas alguma coisa nós vamos ter que fazer, porque senão nós vamos cair. Eu poderia aqui ficar 20 minutos falando desta horrorosa gestão do Internacional, que é a pior da história do clube. Alô, Bisol, que tá brabinho! Tu faz parte da pior gestão da história do clube. E tu talvez seja o pior dirigente que eu já vi na história do Internacional, e eu tenho 30 anos só de jornalismo esportivo. Tu é um rigoroso incompetente. Tu não tem a menor condição de ocupar o cargo que tu tá ocupando. Mas a gestão como todo, Bisol. Tu tem a tua turma, Bisol. Tu tem a tua turma da gestão do Internacional, que acabou destruindo com o clube. Destruindo. Para completar o serviço de vocês, que até agora é muito bom na destruição do Internacional, só falta uma coisa. E vocês estão prontinhos para fazer essa coisa, que é rebaixar o Internacional para a Série B. Então, assim, se eu listasse aqui e ocupasse meu espaço, ninguém mais falaria no programa, para falar da gestão do Internacional. Então, nós já sabemos. Os jogadores do Internacional, aí é que eu entro. Porque você pode estar brabo, o Baldasso pode xingar a gestão, só que agora, nesta hora de um foco diferenciado para o Inter não cair, infelizmente, o foco tem que ser nos jogadores. A gestão do Inter não vai mudar. Amanhã o Bisol vai acordar incompetente igual e no ano que vem ele vai acordar incompetente igual. Eles não vão mudar. Então não tem o que fazer. Com a gestão não tem o que fazer. Tá? A família Dias eu acho muito mais vítima do que culpada. O desabafo que eles fizeram no final de semana, quando nem perguntados sobre isso foram, sobre anímico, sobre determinação, a gente vai falar sobre isso depois, mas o Emiliano chegou a dizer, tem que ser homem. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E você sabe do que eles estavam falando. Mas o foco tem que ser neste grupo bunda mole, frouxo, fraco do Internacional, que tem como líder aquela lesma do Alan Patrick, aquela tartaruga do Alan Patrick, o líder de barro do Internacional, que se tem uma coisa que ele influencia o restante do grupo, é a estar deprimido dentro de campo. O senhor Alan Patrick volta ao time trotando. E o Juninho entrou de cabeça baixa no jogo. O gol do Fluminense, o que o Juninho faz é uma ofensa. É uma ofensa. Não por ter perdido bola, por ter sido ultrapassado, não. Porque ele sai a passo atrás do Samuel Xavier, que está entrando na área para fazer o gol. Um time bunda mole e nós estamos na mão deste time bunda mole para não cair. Então só tem uma coisa que a gente pode fazer. Botar 40 mil pessoas do Beira-Rio no próximo domingo, e a partir de agora, e meter bafo na nuca desses caras. Panela de pressão. Se eles acham que vão continuar nessa república da derrota promovida pelo senhor Barcelos, em que perder é normal, em que 12 vezes o Alan Patrick já veio a público para dizer que perder faz parte, que o presidente do Internacional promete trabalho para mudar e nunca muda porcaria nenhuma, ninguém cobra ninguém. Ninguém cobra ninguém. Nós dependemos deste grupo bunda mole e nós vamos meter pressão nesse grupo. Durante o jogo, pressão. Pressão e pressão. E depois do jogo, se eles fizerem a mesma coisa que eles estão fazendo, protesto, protesto e protesto. Não acabou a paz, jogadores do Internacional. Não estou falando de violência. Não estou falando de violência, não estou falando de agressão. Mas esse comodismo de vocês, seus bunda moles, acabou. Acabou. Agora a torcida do Internacional vai estar presente para cobrar todos vocês. Bagé. Futebol é um conjunto de coisas, né? Claro que não tem como tu colocar com exatidão assim quem é o mais culpado. Primeiro que tem uma prova, a culpa não era do Roger. E o Roger foi colocado a cabeça dele numa bandeja de prata para acalmar os ânimos, para salvar a pele de dirigente. Cadê o todo-poderoso da Alessandro que não aparece mais para falar? Falar em semana Grenal, falar em alguns momentos específicos é uma barbada.
Eu concordo muito, Baldasso, com tu pega. Eu lembro que em 21, quando o Grêmio foi rebaixado, a gente sempre dizia, o time não é tão ruim para cair. E naquele ano, enquanto todo mundo e os torcedores estavam chorando, se preocupando com outras coisas, os bonitos estavam preocupados com premiação. E na maioria das vezes o jogador de futebol é assim, com raríssimas exceções. Ele pensa, tu quer conquistar ele, tu conquista no bolso. Só que teve um momento que a direção do Internacional, ela perde o time e perde o time total de cobrança. E aí começou a se normalizar uma série de fatores. Há algum tempo já eu venho chamando a atenção para, quando a gente olha na entrevista coletiva dos treinadores, a fisionomia do Emiliano. O Emiliano, desde que chegou aqui no Internacional, e ele já foi falar logo depois do primeiro jogo contra o Juventude, ele está sempre com os olhos esbugalhados. Ele está tenso, eles entenderam que o problema era muito maior do que provavelmente na entrevista lá para contratarem eles passaram. E isso é normal, né? Se não tivesse ruim, não teria mudado. Agora, por exemplo, o Ramon Dias toca num ponto, que daí vai ao encontro do que diz o Baldasso e o que eu acho também, quando ele fala que precisa, não sei se com essas palavras, mas ele usa o termo de falta de ímpeto, que ele precisa recuperar o ímpeto. Cara, isso ele está dizendo exatamente isso. Cara, eu tenho, não com essas palavras, mas eu tenho um time medroso, eu tenho um time que não está conseguindo reagir. O Emiliano foi confrontado em algumas perguntas, tá, mas peraí, o que dá para fazer na prática? Aí ele saiu pela tangente, quando ele disse, não, mas nós desde que chegamos não prometemos nada. Não, mas eu acho que esse é o momento de alguém se comprometer. Pô, tu imagina tu não poder olhar na cara de um repórter e falar com o teu torcedor te comprometendo, dizendo assim, não, nós não vamos deixar acontecer o pior, porque isso pode ser uma frase protocolar, mas ela precisa ser dita. A partir do momento que tu não consegue tirar isso dos comandantes, é porque os comandantes naturalmente não estão acreditando realmente que os comandados possam fazer. Eu acho que agora a sorte do Internacional depende mais de oscilação do Vitória do que qualquer outra coisa. Porque se o Vitória, que na minha opinião já era o virtual rebaixado, porque eu ainda acredito que o Santos, a partir do momento em que vai ter 3, 4 rodadas com o Neymar, ele possa sobreviver em função da qualidade, e o Vitória não tenha nada para agregar, só que o Vitória está tendo uma coisa que falta demais hoje no Inter. O Vitória não é um time medroso dentro de campo. Pelo contrário, tu tá vendo os jogadores e o técnico do Vitória, por vezes, e reclamaram, agora no jogo contra o Corinthians, de inclusive poder reclamar de arbitragem. Ou seja, os caras não estão mortos, os caras estão reagindo o tempo inteiro. Eu vejo o Internacional já de algum tempo, e agora, para mim, pelo menos na minha interpretação, fica muito claro nas palavras do Ramon Dias, um time sem vontade nenhuma dentro de campo. JB. Obviamente o time que cai, ou que tá brigando para não cair, que é, no caso, o Internacional brigando para isso, ele não tem um só defeito. Mas para mim o grande defeito ele tá mais fora de campo do que dentro de campo, porque o fora de campo ele acaba repercutindo. Eu vou dar aqui uma informação que o Jairo Vink deu antes do canal do Baldasso, dizendo o seguinte, olha, o papo na concentração antes do jogo do Internacional lá no Rio de Janeiro foi alguns importantes dirigentes, ele não disse quais, então eu de fato não sei, mas questionando a empresa, dizendo, pô, vocês estavam aí fazendo um programa dizendo que essa é a pior gestão da história do Inter. Não é a pior gestão, não. Nós fizemos um bom trabalho. Gente, o Internacional tá a horas de um jogo decisivo contra o Fluminense se preocupando com isso. E eu não sei se dá pra falar, Baldasso, depois, momentos antes da bola rolar, a direção estava cobrando os jornalistas, dizendo, por que vocês falaram isso no ar? Era um papo nossa. Faltando 15 minutos para começar o jogo, eles estavam preocupados. Os caras estavam dentro do vestiário do Maracanã, querendo saber que isso estava sendo repercutido na jornada do Baldasso. Gente, a partir daí, eu acho que isso é um retrato. Os caras estão mais preocupados com eles mesmos, com a gestão deles, do que necessariamente, olha, esse time está com futebol de rebaixado. O Inter hoje, a performance do Inter é de Z4. O futebol que o Internacional está jogando é de um time que está na zona do rebaixamento. Por uma sorte, por um milagre, a pontuação não mostra isso. Mas, Meneghetti, indo pro campo, é óbvio, tem algumas coisas que tu tem que ter, entre aspas, a vergonha na cara. Do jogador atuar, dele brigar, dele fazer o que tem que fazer. Mas assim, o Baldasso já falou muito dos jogadores, eu concordo com boa parte do que ele falou, mas ponto nova linha pra gente também mirar outras coisas. O elenco do Inter é completamente desequilibrado. O elenco do Inter é mal montado. A gente tem que começar a falar um pouco mais sobre isso também. O Inter começa o jogo pelo goleiro, que tá fazendo, acho que a terceira partida com a camisa do Inter, ou quarta, que tinha um jogo, lesionou no primeiro jogo, voltou, fez um jogo perdido, aí já não tinha mais goleiro para entrar, entrou ele. Já tá errado. Mas tudo bem, se fosse um caso isolado, se entenderia. O Inter não tinha lateral esquerdo para colocar. E aí, quando coloca o lateral esquerdo, entrou o Pablo, que faz a segunda partida da história dele com a camisa do Inter, do Maracanã contra o Fluminense, entrou o menino que tá jogando pela segunda vez, ele termina o jogo. O Inter termina o jogo com uma linha defensiva que é Alain Benítez,
Tem Cleiton Sampaio, qual era o outro? Mercado. Me ajuda. Mercado. Era Mercado e Pablo. Juninho. Era Juninho e Pablo, isso aí. Juninho e Pablo. Cara, assim, difícil defender essa linha. Qual é o centroavante afirmado do Inter? O Ricardo Matias não tem um camisa 9 afirmado. O Ricardo Matias é um menino que tem sérias dificuldades. Ele tem muita facilidade com a bola, mas tem séria dificuldade de compreender o jogo. Qual é o reserva do Alan Patrick? Tá, o Alan Patrick tá mal. Qual é o reserva que tu vai colocar? Cara, o Inter tem deficiências no elenco que são muito gritantes. Quem é o primeiro volante do Inter, Meneghetti? Pastor? Não, ele não é o primeiro volante do Inter. Ninguém sabe qual é o primeiro volante do Inter. Toda hora joga um primeiro volante. Ah, isso é verdade. Então, assim, ninguém sabe. Olha só, a gente começou pelo goleiro, falou sobre a linha defensiva que tem sérias dificuldades. O lateral esquerdo, o primeiro volante, não tem reserva por camisa 10 e não tem um 9 afirmado. Só isso. Jogo. Quando o técnico do Internacional, Ramon Dias, foi apresentado, ele foi apresentado no mesmo dia em que fez o seu primeiro treinamento. Me lembro, foi no debate da 7, nós rodamos a íntegra da entrevista coletiva dele no programa. E ele falou várias coisas e tal, e aí ao fim da entrevista eu tava frente a frente com o Paulinho, assim, olhei pro Paulinho e disse assim, no ar, né? Paulinho, tu viu o que ele falou? E aí o Paulinho, o quê? E eu disse, no primeiro dia, nas primeiras horas de Inter, ele disse assim, na entrevista coletiva, a gente precisa dizer pros jogadores que eles precisam entender onde estão. Com horas de Internacional. Horas. Ali, ele dava um cenário de algo muito mais preocupante do que a gente imaginou que poderia ser. Imagina uma pessoa que chega num ambiente e com poucas horas naquele ambiente já diz assim, olha, eu não sei se os caras sabem onde estão não. Não sei se eles estão entendendo as circunstâncias que estão vivendo. É a pessoa que chega de fora no ambiente que já está viciado. Eu acho que eu usei aqui a expressão uma vez que o Inter vivia num mundo paralelo, né? E me parece ainda que vive nesse mundo paralelo muito próximo de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Até acho que o Inter não vai cair, tá? Mas não porque não mereça ou não faça forças para isso. Mas é porque os outros são muito fracos, né? O Fortaleza até ganhou do Flamengo nessa rodada, tá com 27, pega o Santos na próxima rodada, o Santos conseguiu arrancar um empate do Botafogo, o Vitória perdeu uma grande oportunidade com um a mais, mas o Internacional não tem ânimo para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Os jogadores, eles demonstram total falta de comprometimento com o que está acontecendo. Aí a gente pode até citar, mas a direção está comprometida com os jogadores também. Não sei se também está comprometida, acho que falta um comprometimento geral por parte do Internacional. Mas o que mais me espanta é ver o Inter entrar em campo. E aí, olhando o jogo contra o Fluminense, estava... Entrou derrotado. Exato, Entrou derrotado. exato. O Inter perdeu antes mesmo de tomar o primeiro gol. Sim. Sabe quando tu entra em campo assim e tu diz, cara, esse jogo eu já perdi. Em 3 minutos, os caras tinham 2 chances de gol. Acabou. E aí eu acho que quando tu entra em campo num jogo assim, o que o próximo jogo vai te dar de perspectiva positiva? Tu não tem. Até eu vi alguns trechos do jogo do Atlético Mineiro contra o Ceará, tá? O Atlético ganha, fazendo um gol bem no início, e depois toma uma pressão gigantesca do Ceará, né, dentro do jogo. É um adversário, assim, que se tu tivesse numa circunstância que tu olha os jogadores, pelo menos eles estão tentando, eu diria, o Inter vai fazer 3 pontos. Mas o Inter nem isso, sabe? Então eu não sei, assim, eu acho que se o Inter não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro nessa temporada, não foi porque conseguiu escapar. Eu queria entrar um pouco na questão que o Baldasso falou sobre eu ter responsabilizado a comissão técnica. O Diogo usou a expressão agora de mundo paralelo. Eu não posso esquecer, Baldasso, que o chefe da comissão técnica, o experiente, o veterano, o multicampeão Ramon Dias, disse 4 ou 5 dias atrás de que não se fala em rebaixamento do Internacional. Isso é soberba. Isto é soberba. Ele foi perguntado pela Nani Quemelo, acho que foi lá no jogo em Salvador, depois da derrota para Bahia. Ele chegou a fazer uma interpelação com ela, ele já falou, não! E aí ela formulou a pergunta e ele disse, não, aqui a gente nem fala em rebaixamento. E agora? Faltou essa pergunta na coletiva. Já se fala em rebaixamento ou continuam os dirigentes do Internacional e integrantes da comissão técnica nesta soberba? Eu acho que nem o Ramon Dias e nem o Emiliano Dias sabem o tamanho do problema. Porque o que eu vi o Ramon Dias falando no sábado foi de recuperar o anímico. Porque taticamente ele fez 3 escalações no mesmo jogo. E eu acho que é direito e dever do treinador encontrar soluções. Mas ele me deu a impressão de estar perdido neste jogo no Rio de Janeiro. E isso é muito preocupante nesta reta final. Eu quero agregar aqui, o Baldasso fez um discurso de desabafo,
chamando os torcedores colorados, que eu acho muito bonito, eu acho que é o papel do Baldasso, e de crítica forte aos jogadores. Eu quero reforçar a minha crítica aos dirigentes. E eu, além dos incompetentes que a gente já conhece, que a gente já tem, que o torcedor do Inter é mais familiarizado. Presidente Alessandro Barcelos, péssima segunda gestão, tão incompetente, tão fracassada quanto a primeira. José Olavo Bisol, os diretores executivos, o executivo, o Mazuco, André Mazuco, e o Andrés D'Alessandro, que é o diretor esportivo, também de péssimo trabalho. Mas eu quero agregar alguns nomes que eu acho que são importantes nesta hora. Eu acho que eles têm que saber que eles também têm esta responsabilidade da incompetência do fracasso, que são os dirigentes com os quais o presidente Barcelos senta à mesa para conduzir o clube no futuro. Dalton Schmidt Jr., primeiro vice-presidente. Ivandro Morbach, segundo vice-presidente. Vitor Grumber, terceiro vice-presidente. E Miguel de Sampaio Danino. Todos incompetentes. Se não houvesse as placas indicando o CT, eles sairiam do Beira-Rio e muito provavelmente se perderiam pelo Parque Marinha do Brasil. Talvez nas churrasqueiras ali que a Prefeitura e o Internacional inauguraram recentemente. Não chegariam no CT. O presidente Barcelos, a exemplo de outros dirigentes da dupla Granal, monta um conselho de gestão, depois de uma gestão fracassada, e coloca à mesa nenhum dirigente com passagem pela pasta que é a essência do clube. Imaginem, este é o meu exemplo. A NASA reformar o seu grupo de conselheiros e colocar o Meneghetti sentado à mesa. O Meneghetti, que mal sabe diferenciar um foguete de um helicóptero. Não pode! É uma barbeiragem. Aí está o resultado disso. É a segunda oportunidade que Barcelos teve para formar uma chapa, um movimento de direção do Conselho de Gestão. Errou de novo. Se cerca de amigos. O presidente poderia ter alguns amigos competentes, pelo menos, né?